A história da humanidade passou por muitas fases, e podemos dividi-la em 3 eras: agrícola, industrial e agora digital. A era digital, também chamada de Era da Informação, começou com a Guerra Fria, que envolveu conflitos ideológicos, políticos e tecnológicos. O que foi projetado como uma estratégia de proteção de informações e comunicações tornou-se o maior meio de propagação de ambas. Neste interim, era preciso não apenas ouvir as informações, mas também vê-las. Assim, em 1954 surge uma forma primitiva de monitor, fruto de avanços tecnológicos. Desde então, vemos uma evolução constante, em que o produto atual visa sempre superar o produto anterior. Até porque, como diz o fenômeno da obsolência programada criada por Alfred Sloan, as coisas passam a ter uma data de validade curta e pré-programada. A partir deste primeiro contato com a tela, o ser humano, eminentemente visual, só fez ampliar suas devoções por elas. Desta forma, o objetivo desse ensaio audiovisual acadêmico é contextualizar o processo de modificação das telas ao longo das últimas décadas e demonstrar a relação de alguns jovens adultos com elas. Hoje vemos como a internet faz parte do nosso cotidiano. Isso faz com que as telas de TVs, computadores e principalmente de celulares sejam consideradas uma extensão do corpo humano. E foi este o ponto que nos levou a investigar, junto a alguns jovens adultos, todos na casa dos 20 anos, sobre a relação deles com as telas, desde a infância até o momento presente. Desde criança eu gostava muito de ver programas de televisão infantis e canais esportivos. Essa parte da minha infância, brincar com brinquedos variados esteve muito presente, minha rotina não era limitada às telas. O meu primeiro contato com as telas foi desde muito novo com a televisão. Lembro que minha mãe passava muito tempo com a televisão ligada em vários canais durante o dia, novela, canais de música e vários outros canais genéricos. Era uma relação saudável, só podia ver em certas horas e era com a finalidade de assistir desenhos. A geração Z foi a primeira a ter esse contato com as telas e a internet na fase jovem, o que nos levou à curiosidade de pesquisar sobre a relação das telas nessa geração. Conforme os relatos coletados, vemos como na infância as relações são bem parecidas, mesmo sendo de origens e condições diferentes. O tempo de uma criança ainda era voltado às brincadeiras e, em menor escala, era passado em frente a uma tela, neste caso, a televisão, utilizada em sua maioria para assistir desenhos, ou seja, algo para acrescentar na diversão das crianças. Com isso, as relações eram saudáveis, a maioria dos relatos tem um discurso meio saudoso, talvez de um tempo em que as telas não eram tão frequentes. Uma grande virada nessa relação com as telas foi o acesso ao computador. O entretenimento da criança deixou de ser apenas brincadeiras. Vimos ainda que, por ser algo novo, instigou a curiosidade deles. O acesso a uma tela ficou cada vez mais frequente. O computador era uma ferramenta de trabalho do meu pai, ou seja, nem sempre nos permitia que usássemos o computador. Eu sou a caçula de 3 irmãos, existia uma hierarquia até chegar minha vez, jogos como Paciência Spider, Campo Minado e Pinball eram o meu passatempo. Tinham acesso ao computador, que na época era monitorado pelos meus pais. Na internet eu basicamente jogava jogos online e em uma época pedi para minha irmã criar um Orkut para eu ter acesso aos jogos de lá. Quando chegou o primeiro computador na minha casa era algo completamente atrativo para mim. Não me deixavam usar, mas eu sempre tinha interesse em mexer para entender o que era. Com pouca idade eu já sabia usar o computador completamente sozinho, até melhor que meus pais. Era um momento precioso, no sentido de não se fazer sempre. Eu e meus irmãos só podíamos usar em horários específicos, não fazíamos nada demais, até porque a internet era lenta, mas esse se tornou um momento em que ficávamos juntos explorando esse novo mundo nos poucos minutos que tínhamos às telas. Vale ressaltar que conforme essas crianças iam evoluindo, se tornando adolescentes, a tecnologia acompanhava esse crescimento exponencialmente. O celular se tornou um novo adereço. A realidade da internet mudou e, consequentemente, a relação com as telas também. No início, como também podemos ver nos relatos a seguir, o celular tinha apenas a sua função primitiva. Meu primeiro celular era um daqueles só para ligar, para eu parar de usar orelhão. Depois disso, conforme eles iam ficando obsoletos, ia trocando de celular, mas não era nada de última linha e isso não acontecia com muita frequência. Tinha celular de botão que era para eu me comunicar com o pessoal de casa porque fazia atividades longe e ia sozinho na maioria das vezes. Na fase da juventude, momento de descobrir o seu lugar de pertencimento,
vemos como as telas e suas novas funções foram se comportando na rotina desses jovens. Nesse momento, também surgem as redes sociais, sendo um outro fator importante na influência diária desses indivíduos. Podemos visualizar essas novas relações nos relatos do Alexandre. Com o tablet eu aprendi a mexer mais no sistema Android e além de ver vídeos no YouTube e usar o Facebook na época. Quando ganhei meu primeiro celular touch eu já tinha desenvolvido uma responsabilidade maior e usava redes sociais com frequência, mas evitava passar muito tempo no celular. As telas, sem importar qual, sempre estiveram presentes na vida dessa geração. O que mudava era apenas com qual passava-se mais tempo, como vemos no relato da Maria e do James. Ganhei um videogame de aniversário, o que de certa forma me distanciou do computador e me aproximou de outra tela, TV, mas com o ensino médio vi a necessidade de utilizar dos benefícios de ter um computador para reforçar os meus estudos. Neste momento minha vida era videoaulas, exercícios e leituras, tudo por meio do computador. O primeiro jogo que me fez sentir interesse ainda mais por tela foi GTA Vice City, que a partir daí eu nunca mais saí do computador. Por fim, ao momento atual, a fase adulta, na qual podemos perceber além da frequência do uso diário, tanto os benefícios quanto os malefícios que as telas trouxeram. Com isso, após os relatos apresentados, vemos como realmente as telas tornaram-se uma extensão do corpo humano, ainda reiterando os estudos de McLuhan, em 1964. O estudo, o trabalho e o lazer necessitam das telas, o que tornou inviável não usá-las. Suas funcionalidades servem tanto como ferramenta como meio de pertencimento. Este ensaio foi fruto de discussões realizadas em salas de aula e de relatos fornecidos pelos alunos da matéria Comunicação, Educação e Mídias, ministrada pela professora Aline Windpape, no período de estágio docência da mestranda Victoria Ruda, no ano de 2024, semestre letivo 23/2.